Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e vocês terão esta aula comigo. Professora, afinal, o que nós vamos estudar nesta aula? E é justamente isso que nós vamos ver agora. Então, eu quero que vocês leiam aí junto comigo. Vejam aí. Nós temos a nossa aula 6, língua portuguesa, especificamente gramática, com o título Eu Não Dependo de Ti. E o nosso objeto de conhecimento é orações coordenadas. Portanto, nesta aula, vocês estudarão sobre as orações coordenadas. Mas antes, vamos à nossa dúvida? Afinal, o que é ser independente? É essa pergunta que eu tenho para vocês. Quando alguém diz assim, olha, a partir dos 18 anos você vai ser alguém independente. Olha, lá no mestrado você é um pesquisador independente. Olha, daqui a alguns anos você vai ser independente. Afinal, o que a palavra independente diz? Na verdade, significa em todos esses contextos. Quais são as ideias que a palavra independente traz? Afinal, o que isso significa de fato? Então, eu quero que vocês pensem a respeito da palavra independente, eu quero que vocês pensem nos sentidos, nas ideias que ela carrega consigo. Eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem e daqui a pouco eu volto com a nossa resposta. Então, vocês pensaram a respeito do que eu perguntei lá no nosso Tira Dúvida? Afinal, segundo o dicionário Aulete, o que significa independente? Olha o que diz aí, ó. Significa aquele que desfruta de plena liberdade, de autonomia em relação a algo ou alguém. Ou seja, é aquele que tem a liberdade para fazer suas ações, para produzir suas ideias. Em palavras mais simples, seria dizer que aquela pessoa é livre para fazer o que bem entender, como nós falamos aqui no Amazonas. Isso significa ser independente. E essa ideia está casada com o nosso objeto de conhecimento, que é orações coordenadas, porque a gente vai entender que as orações coordenadas é o quê? Uma ideia, na verdade, elas representam uma ideia de independência. Vejamos o que nós temos como conceito. É essa relação que ocorre entre as orações coordenadas. Elas recebem esse nome porque são orações independentes. Isso significa que uma oração não vai precisar da outra oração, embora as duas caminhem juntas. E eu quero que vocês percebam isso com o seguinte exemplo. Olha o que diz aí o exemplo. Vejamos. Milena estuda, Pedro trabalha. Perceba que se eu digo assim, Milena estuda, fez sentido. Não precisa de um contexto, não precisa de uma outra estrutura para fazer sentido. Milena estuda por si só, já faz sentido. E por que eu chamo de oração? Porque ela apresenta verbo. Quando eu digo Milena estuda, o verbo estudar se faz presente aí na estrutura. Agora vejamos ali o outro caso. Pedro trabalha. Pedro trabalha. Faz sentido também. Se eu digo Pedro trabalha, faz sentido. Perceba que a oração por si só produz sentido, não há uma dependência em relação à outra. Por isso que eu chamo de orações coordenadas. E aí, dentre essas orações, eu tenho uma conjunção. Mas, mesmo a conjunção se fazendo presente aí, veja, não há uma relação de dependência. Se eu apagar uma, a outra continua existindo e vice-versa.
tá bom? Então, agora nós vamos entender a divisão, a classificação em relação às orações coordenadas. Vejamos aí, ó. Nós temos orações coordenadas assindéticas e sindéticas. As assindéticas representam o quê? Elas não têm conjunção, em palavras simples. E as sindéticas vão apresentar conjunção. Então, o caso que você viu agora há pouco é um caso de oração coordenada sindética, na verdade, orações coordenadas sindéticas, porque ali no meiozinho havia uma conjunção, beleza? Agora vamos entender como funcionam as orações coordenadas assindéticas e sindéticas. Vejamos aí. Nós temos a primeira situação, que são as orações coordenadas assindéticas. Como eu bem disse, elas se chamam assim porque elas não apresentam conjunção. Veja aí, ó. Milena estuda, Pedro trabalha. Perceba que entre as duas orações não há presença de conjunção. Por isso eu chamo de orações coordenadas assindéticas. Não apresentam conjunções. Agora veja o segundo caso. Milena estuda, malha, faz balé. Eu tenho 3 orações aí, professora, 3 orações, mas elas não estão separadas, sim, mas quem é que representa uma oração? O verbo. Então, eu tenho um primeiro verbo ali, ó, estuda, eu tenho um segundo verbo, malha, e eu tenho um terceiro verbo, faz, e aí o complemento do verbo que é balé. Agora, perceba que entre essas estruturas não há conjunção, por isso elas são chamadas de assindéticas. Como elas fazem, todas essas ações aí fazem referência a um único ser, então eu não preciso ficar repetindo. Milena estuda, Milena malha, Milena faz balé. Ficaria até cansativo eu repetir que Milena faz tudo isso. Então, o que acontece? Eu só oculto o sujeito, eu escondo o sujeito e mostro que as 3 ações fazem referência ao único sujeito que é Milena. Então, Milena estuda, Milena malha, Milena faz balé, ocultando o sujeito. Milena estuda, malha, faz balé. Mas não deixam de ser orações coordenadas assindéticas porque elas não têm o quê? Conjunção, beleza? Vamos continuar aí com o nosso conteúdo. Agora nós temos o que especificamente? Nós temos as orações coordenadas sindéticas. Já que nós vimos as assindéticas, agora nós temos as sindéticas. Isso quer dizer o quê? Sim, tem conjunção, por isso sindéticas. E a primeira aí, ó, aditivas. Veja o exemplo. Milena estuda e Pedro trabalha. Perceba que eu digo Milena estuda, mas eu não tenho só essa informação para te dar. Eu tenho outra informação para te dar, eu tenho uma informação a mais, ó. Veja que eu estou dando uma ideia de adição, eu estou dando uma informação a mais, uma ideia a mais. Milena estuda. Não, um instante, eu tenho outra informação. Pedro trabalha. Então, essa conjunção aí, conjunção E, dá a ideia de que outra informação está sendo adicionada. É por isso que Pedro trabalha é chamada de oração coordenada sindética aditiva, porque começa ali com uma conjunção coordenativa aditiva, beleza? E aqui está, ali do outro lado, Milena estuda, veja, não há conjunção, portanto, aí uma assindética, ok? Vejamos o próximo caso. Vamos ver qual é o nosso próximo caso. Adversativas. Milena estudou, mas ela não passou na prova. Eu digo Milena estudou, ela não passou na prova. Olha aí, orações independentes. Agora perceba, se Milena estudou, poxa, eu esperava que Milena passasse, só que aconteceu um fato contrário, Milena não passou. E quem introduz essa ideia de não passou é justamente a conjunção mas. É por isso que a oração aí se chama de oração coordenada sindética adversativa, porque ela é introduzida por uma conjunção adversativa, enquanto aquela que não tem conjunção é assindética. Vejamos aí o próximo caso. Nós também temos as orações coordenadas alternativas. O que quer dizer alternativa? Alternância, eu posso alternar. Então eu digo, ora Milena estuda,
ora Milena trabalha. Quer dizer que em um momento Milena está ali estudando e em outro momento Milena está ali trabalhando. Veja, eu posso alternar. Eu escolho em que momento eu vou estudar e eu escolho em que momento eu vou trabalhar. Como as duas possuem conjunções, ora, ora, então as duas são classificadas como orações coordenadas sindéticas alternativas. Beleza? Vejamos aí o nosso próximo caso. Explicativas, porque vai dar a ideia de quê? Explicativa por quê? Porque vai dar a ideia de explicação. Se eu digo estude, pois você precisa passar na prova, perceba que o pois está introduzindo essa ideia de explicação e perceba que, de fato, pois você precisa passar na prova, é uma explicação para o fato de eu estar ordenando você a estudar. E vou já deixar a dica aqui. Toda vez que houver uma ordem, estude, faça, e logo em seguida vier uma ideia de explicação, pode ter certeza, essa explicação é uma oração coordenada sindética explicativa, ok? Vejamos aí o nosso próximo caso. Nós temos as orações coordenadas sindéticas conclusivas, porque elas vão dar a ideia de conclusão. Digamos que a conclusão é algo que eu já espero. Então, se eu digo Milena estudou, portanto, ela passou na prova, poxa, a Milena estudou, então o que nós já esperamos, o que nós criamos ali como expectativa? Que ela passe na prova. E quem está introduzindo essa ideia de conclusão é justamente a conjunção ali, ó, de conclusão, a conjunção coordenativa conclusiva, portanto. E aí eu vou ter oração coordenada sindética conclusiva. É importante lembrar que a oração sem conjunção é assindética. E quer dizer, a sem conjunção é isso mesmo, é assindética. Enquanto a sindética é aquela que apresenta a conjunção. Aí a sua classificação vai depender de quem? Vai depender da conjunção, se é aditiva, se é conclusiva e assim por diante. Beleza? Agora que vocês estudaram aí sobre as orações coordenadas assindéticas e sindéticas, eu chamo vocês para o nosso checklist. Vamos lá? Então, nós vamos fazer agora o nosso checklist. Afinal, o checklist é uma retomada de tudo o que nós vimos durante a aula. Então, nós temos o primeiro momento aí, que é entender que são orações coordenadas. As orações coordenadas igual orações independentes. O que isso significa? Significa que uma oração não depende da outra. Eu costumo dizer que as orações coordenadas são orações felizes, porque uma não precisa da outra para ser feliz. Cada uma sozinha é feliz. Então, só repetindo, orações coordenadas são orações independentes. Uma não precisa da outra. Se eu apago uma, a outra não deixa de existir, a outra não deixa de ser feliz porque a outra lá foi apagada, beleza? Vejamos aí o nosso próximo momento. Nós fizemos aí a diferenciação entre oração coordenada assindética e oração coordenada sindética. Lembrando que a assindética é aquela que não apresenta conjunção, não é isso? Nós vimos a respeito dessa informação. E aí, quando eu tenho um sujeito possuindo, eu vou colocar essa forma aí, possuindo, né? Possuindo, sei lá, 3 orações, 4 orações, o que eu faço? Oculto o sujeito e faço uma sequência ali em relação àquele sujeito. Professora, não compreendi. Se eu digo Milena estuda, Milena trabalha, Milena faz balé, nós vimos esse exemplo na aula, né? Para não ficar repetindo o sujeito que faz todas essas ações, eu vou lá, oculto o sujeito nas demais orações e só apresento esse sujeito na primeira oração. Então, Milena malha, aí depois eu oculto, faz balé, dança, enfim, e assim por diante, ok? E aí nós temos as sindéticas, porque as sindéticas se chamam assim devido a apresentarem conjunção, não foi isso? Agora nós vamos entender aí quais são as classificações de sindéticas. Vejamos aí, ó.
Nós temos a sindética aditiva, alternativa, explicativa, adversativa, alternativa e conclusiva. Lembrando que para ser sindética, ela precisa apresentar a conjunção. Apresentou a conjunção? Opa, é uma sindética. Aí eu vou dizer a classificação dependendo do sentido. É aditiva? Então é uma aditiva. É alternativa? Então é uma alternativa. É explicativa? Então é uma explicativa e assim por diante. Eu só vou classificar o sentido da oração coordenada sindética a depender da conjunção que está introduzindo essa oração, beleza? E aí eu quero trazer aí um último momento para vocês a respeito da aula, é que orações coordenadas sindéticas, olha o que a seta vai nos mostrar aí, são introduzidas por conjunções coordenativas. Guardem essa informação. Orações coordenadas sindéticas são introduzidas por conjunções coordenativas. Por que eu preciso gravar isso, professora? Porque existem as conjunções subordinativas, que são totalmente diferentes das conjunções coordenativas. Beleza? Então, tudo isso nós vimos na nossa aula, né? Orações coordenadas, orações independentes e todos esses conceitos aí. Eu fico por aqui em relação ao checklist, mas antes eu quero deixar 2 dicas para vocês. Então, vamos à nossa dica? Então, vamos à nossa primeira dica. Na verdade, é uma série de informações que vocês precisam guardar no coração de vocês, principalmente para quem vai fazer prova de vestibular, e a prova ali é um pouco gramatiqueira. Nossa primeira informação é: orações coordenadas sindéticas são separadas por vírgula, exceto a aditiva com E. Então, repetindo a informação, orações coordenadas sindéticas são separadas por vírgula. Ó, já está aprendendo oração coordenada e ao mesmo tempo sobre vírgula. Menos quem? A aditiva com E. Então, se eu falo Milena trabalha e estuda, perceba que eu estou dando 2 ações a Milena. E esse E está expressando uma adição. Portanto, não vai haver vírgula aí. Agora, nos outros casos, sim. Agora, tem uma informação, um detalhe importante. Oração coordenada sindética aditiva é separada por vírgula quando há sujeitos diferentes. Então, existe sim momento em que a vírgula vai aparecer quando o E se apresenta. O primeiro caso é quando há sujeitos diferentes. Inclusive, as gramáticas dizem que o processo aqui é facultativo, quer dizer que você pode ou não adicionar a vírgula. Veja o exemplo. Milena estuda e Pedro trabalha. Então, quem é que estuda? A Milena. Perceba que quem estuda é a Milena. Então, o sujeito de estudar é Milena. Agora, o outro caso. Pedro trabalha. Perceba que o sujeito aqui, ó, de trabalhar é Pedro. Opa, realmente são sujeitos diferentes. Aí, antes do E vai haver uma vírgula, mas nesse caso a vírgula é facultativa. Beleza? Agora, o outro caso. A conjunção E assumindo a ideia do mas, ou seja, assumindo uma ideia de oposição, de contrariedade. Veja o exemplo. Milena estuda e não passou, Milena estudou e não passou na prova. Perceba aqui, se eu espero que Milena ali, ó, esteja estudando, enfim, fez o processo de estudar, com certeza eu espero que a Milena passe, porém aconteceu um fato contrário. E perceba que esse E não está dando ideia de adição, ele está dando uma ideia de contrariedade. Então, nesse caso, o E vai ter vírgula antes dele obrigatoriamente, porque ele não está expressando uma ideia de adição, ele está expressando uma ideia de adversidade, de oposição. Então, nesses 2 casos aí, a vírgula vai aparecer. Beleza? Agora nós temos a nossa segunda dica. Quero que vocês pensem aqui comigo no seguinte mnemônico: cai. Então, o que isso significa, professora? Cai? Como assim? Vocês vão entender agora com a primeira letrinha. Afinal, o que significa a letra C? Vejamos aí, ó, conclusiva. Aí a gente volta para o título. As orações coordenadas sindéticas são cai.
ou seja, as orações coordenadas sindéticas caem, porque são o quê? Conclusiva, pode continuar aí ó, com a outra letrinha, adversativa, o próximo caso, aditiva, continuando, nós temos a alternativa e, por fim, a explicativa. É por isso que o mnemônico é cai. As orações coordenadas sindéticas caem, sim, havendo essa falta de concordância mesmo. É justamente para expressar que elas são conclusivas, adversativas, aditivas, alternativas e explicativas, beleza? Então, guardem bem esse mnemônico. Agora, nós vamos ao nosso encerramento da aula. Vamos lá? Então, gente, eu quero agradecer por terem assistido a esta aula. Eu espero que vocês tenham aprendido sobre as conjunções coordenativas, sobre as orações coordenadas e até mesmo sobre a situação da vírgula em relação às orações coordenadas. Mas, ó, antes de você ir embora desta aula, eu quero que você se ligue aí nas nossas redes sociais, CMEAM, @centrodemídias_am, e você pode usar a nossa hashtag Conquistar, quer dizer, Projeto Conquistar Seducam. Eu fico por aqui, um grande abraço e até mais.